Esses dias atrás eu estava lendo o texto do livro de 1 Reis, o capítulo 14 e o verso 8, e encontrei esse texto aqui, que diz assim: E tu não foste como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos olhos do Senhor. Eu creio que você conhece a história de Davi. Eu também conheço a história de Davi, e é chocante esse texto que li para você aqui da Palavra de Deus. Por que é chocante? Eu falo para você. Porque Davi, em vários momentos da sua vida, ele transgrediu a lei de Deus. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, e outros mandamentos da lei de Deus, Davi veio quebrando um após o outro. E agora, eu venho até o livro de 1 Reis, capítulo 14, o verso 8, e me deparo com esse texto. E você não foi como o meu servo Davi, que me obedeceu em todos os mandamentos. O que foi o diferencial de Davi? Já se perguntou? Por que Deus fala que ele é uma pessoa segundo o coração do Senhor? Por que Davi é considerado, como diz a palavra de Deus aqui, e andou após mim de todo o seu coração e guardou os meus mandamentos? Porque Davi, ele conhecia o perdão de Deus. Davi errava, mas ele sabia para onde ir, e ele sempre foi na direção do Senhor Deus, do Criador de todas as coisas, daquele que perdoa os pecados. Davi se arrependeu no íntimo da sua alma, do seu ser. Ele se arrependeu dos seus pecados. Ele confessou os seus pecados. Ele pediu perdão para Deus dos seus pecados e ele abandonou os seus pecados. E Deus o perdoou. Agora eu fico pensando, você e eu, nós todos, diz a palavra de Deus, compareceremos diante do tribunal de Deus. E em Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14, diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. E Deus há de trazer a juízo toda obra e tudo que estiver encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Pense no seu nome agora diante do tribunal de Deus. Talvez você ficaria com o rosto vermelho, alguns suariam, alguns ficariam envergonhados por causa dos seus pecados. Mas quando nós nos arrependemos, confessamos, abandonamos e pedimos perdão, Jesus se apresenta diante do Pai e diz assim: Pai, eu morri por ele na cruz do Calvário, eu morri por ela na cruz do Calvário. O meu sangue cobre uma multidão de pecados. E sabe, como Paulo diz, ele escreve assim para quem é pecador, pecadora, como eu e você: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o Senhor. Não há condenação. Agora, se arrependa, confesse, peça perdão, abandone o pecado e ande na graça de Jesus e na comunhão do Espírito Santo e no amor de Deus o Pai. Que Deus te dê a graça dele, que Deus conceda o perdão para você e também conceda a paz dele para você. Que Deus te abençoe hoje, que Deus te guarde hoje, que Deus ilumine todos os teus caminhos hoje e ande como uma pessoa perdoada, justificada por meio de Cristo Jesus, o Senhor. Amém.